Então, bom dia, pessoal. Dando início ao nosso curso de Direito Penal 1, gostaríamos de tentar aqui exprimir um pouco como se dará, né, esse percurso com relação aos conteúdos referentes, sobretudo à parte geral do código, que é a matéria, o objeto da nossa disciplina. Então, a parte geral do código é formada por três grandes teorias. A teoria da norma penal, que retrata a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. A teoria jurídica do crime, ou teoria geral do delito, que vai detalhar os elementos constitutivos do crime. E a teoria da pena. Então, propriamente em Penal 1, nós vamos tratar da teoria da norma penal e da teoria geral do delito, ou a teoria jurídica do crime. Falamos que são teorias, mas são realmente universos conceituais que nos permitem interpretar e aplicar as normas, porque tudo que nós vamos tratar está positivado no código. Então, encontra uma correlação com as normas do Código Penal. Por exemplo, quando eu falo na teoria da norma penal, eu estou falando em todo o conteúdo que está entre o artigo 1º e o artigo 12º, ou o artigo 12 do Código Penal. Está aí. Esse conteúdo referente à lei penal, aos princípios de aplicação da lei penal no tempo, aos princípios de aplicação da lei penal no espaço e a interpretação da norma diante de um conflito aparente de normas e a fixação também de prazos, estão totalmente positivados e normatizados dentro do código. Por isso que é uma relação imbricada. Ainda que a gente desenvolva tais conteúdos num plano teórico, ele tem uma relevância prática imensa, porque está completamente positivado tudo aquilo que a gente for falando por aqui. Não é? A mesma coisa na teoria jurídica do crime, teoria referente aos elementos constitutivos do delito. Vocês vão encontrar toda essa matéria entre os artigos 13, que trata da relação de causalidade, até o artigo 31 do Código Penal. Então, tudo está aí positivado na parte geral do Código. Né? Então, o artigo 13 tratando da relação de causalidade, no artigo 14 já tratando da consumação e tentativa, no artigo 15 tratando do arrependimento eficaz, 16 o arrependimento posterior, o 17 o crime impossível, o 18 os tipos dolosos e culposos, né? O 19 a agravação pelo resultado, o 20 o erro de tipo, o 21 o erro de proibição. Aqui vocês já estão observando que todo o conteúdo ele tem uma relação, a gente chama de teoria jurídica do crime, mas é o conteúdo que está positivado no Código Penal. Né? Ele está aí dentro dessa matéria e, portanto, tem uma importância prática de intervenção tremenda. A mesma questão na teoria da pena. A partir do artigo 32 até o artigo 120, desculpa, nós temos todos os elementos que vão determinar a análise das consequências jurídicas da prática do ilícito. E essas consequências jurídicas estão aí estabelecidas, né, a partir da análise das penas legalmente previstas no nosso Código Penal e constitucionalmente admitidas. E também numa interpretação, obviamente, conforme a Constituição. Então, nada também do que nós vamos detalhar vai se afastar da referência a princípios e a normas e garantias presentes no nosso quadro constitucional de 1988.
seja, a referência sempre vai partir da matéria constitucional, porque nós não temos como escapar desse tipo de análise. Ou seja, eu não posso ordinarizar a Constituição, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que constitucionalizar o código, né? Eu tenho que tornar essa matéria adequada àquilo que determina a Constituição. Inclusive, no tocante às penas, isso vai se repetir muitas vezes, porque podemos encontrar uma ou outra contradição que vai ser resolvida, obviamente, pela supremacia da Constituição, pela análise e interpretação que foi dada constitucionalmente àquele fato, àquela norma. Não é? Então, dito isso, nós já temos aqui o percurso que iremos realizar, né, na matéria referente a penal 1 e 2, mas em penal 1, um percurso muito longo, importante, porque dá toda a base necessária para que vocês possam articular a interpretação e aplicação das normas penais. Vejam, a parte geral também não é uma coisa muito antiga. Ela é mais recente do que especificar as normas proibitivas ou as condutas proibidas e impor a elas sanções ou impor penas. A parte especial, em termos históricos, surge antes, né? Ou seja, essa ideia, né, de especificar tipos, condutas e combinar a elas penas. Então, historicamente, ela vem desde a antiguidade, ela passa, a partir da modernidade, a ser algo muito presente nas chamadas ordenações do reino, né, sobretudo nas monarquias absolutistas, né, europeias, e isso é muito claro como se posiciona. Mas sempre houve, no movimento de sistematização do direito penal, uma busca de construção de uma parte geral propedêutica que servisse de introdução para a interpretação da norma penal, né? Então, esse esforço teórico ele sempre esteve presente. Por exemplo, na questão relacionada ao direito penal canônico, nós temos claramente essa análise vinculada a esse elemento que diz respeito exatamente a um elemento de interpretação das normas do direito canônico, do direito penal canônico, formuladas, né, por glosadores, por monges medievais, né? Propriamente até se atribui a análise da legalidade a um monge, né, o Tibérios Decianus, que foi responsável por uma sistematização que servia de introdução ao direito penal canônico para muitos pensadores naquele período. Então, eles sempre buscaram essa sistematização, embora o próprio direito penal canônico não tinha uma parte introdutória, uma parte geral. Ele só tinha já as normas referentes às condutas proibidas e às respectivas penas, né? No Corpus Iuris Canonici, após a sua compilação, isso era observado. Mas sempre houve esse esforço, principalmente no campo continental europeu. Talvez nunca se concretizou, porque isso é produto também dos grandes movimentos de codificação, que tem um apogeu histórico pós-iluminista nos códigos napoleônicos, né, tanto civil quanto que sempre foram rebatidos, né, pelas correntes historicistas do direito, mas era esse o esforço de sistematização para que houvesse uma parte geral, introdutória, que me permitisse realizar a parte especial. Mas mesmo que ela não estivesse presente, a gente teria na doutrina, na própria jurisprudência, elementos que nos permitiriam construir essa base teórica para a aplicação da norma penal, que é o que ocorre na maior parte dos territórios anglo-saxônicos, né? Assim,
do common law, onde não existe esse tipo de sistematização. Me parece que até nos Estados americanos, só o Novo México, a Louisiana, tem códigos, né? A maior parte trabalha realmente com essas legislações esparsas penais, né? Com uma sistematização própria e com regras muito mais vinculadas àquilo que é estabelecido jurisprudencialmente e por parte da doutrina para poder se interpretar essas normas, né? Não tem uma parte geral introdutória. Então, nós temos sorte nesse sentido, porque isso também vincula mais, óbvio, é um movimento próprio da nossa estrutura de pensamento, da forma como o direito no Brasil se apresenta. Não é? Então, e é uma experiência até mais recente se a gente olhar que a legislação penal que por mais tempo vigorou no Brasil foram as ordenações filipinas, quase 300 anos. Não é? Essa experiência de codificação começa com o Código do Brasil Imperial, que é o Código Melo Franco, que já era um código com uma influência liberal muito grande, né? Já tinha em si contido muitos dos princípios herdados do iluminismo jurídico penal, né? Ali na década de 30 do século XIX, né? 1830, nós vamos ter o Código Penal Melo Franco, que é a primeira codificação penal propriamente. As ordenações do reino, como eu disse, já não tinham parte geral, já tratavam diretamente das condutas proibidas e suas respectivas penas. Então, a partir dessa sistematização do Código Melo Franco, a gente meio que mantém esse mesmo modelo de uma parte introdutória que vai servir para a aplicação das penas e tem a sua importância, tem a sua relevância, né, nessa construção teórica. E, obviamente, imitando outros países, principalmente do continente europeu, a Bélgica, a França, a Alemanha, né, esse movimento, esse esforço de codificação das normas e de sistematização delas é um esforço empreendido, sobretudo, no continente europeu, e que teve muita resistência na Inglaterra, né, nos países da Common Law, e nunca partiram para esses grandes movimentos de codificação. Ora, dentro dessa análise que eu faço, né, por óbvio também, apesar de ser um código avançado, o Código Penal Melo Franco, né, para o período, mantinha também os problemas relacionados, por exemplo, à escravidão. Então, tinha ainda uma faixa de diferenciação punitiva que não reconhecia uma igualdade plena entre as pessoas, né? Então, isso é importante também aqui a gente ressaltar. Próprio também do período onde a escravidão estava presente no nosso cotidiano. Bom, mas voltando ao nosso objetivo, tratando especificamente da questão relacionada ao direito penal, acho que algumas perguntas nós devemos nos fazer. O que é o direito penal? Para que serve o direito penal? Quais as funções do direito penal? São coisas importantes. Eu faço isso porque até aquele remissivo histórico que muitas vezes a gente vê nos manuais, né? Período da vingança privada, período da vingança pública, período humanitário, período científico, que alguns manuais detalham historicamente essa evolução histórica, né, do direito penal, como se as coisas fossem, digamos assim, se desenvolvendo de maneira muito natural, né, sem se fazer aí uma ressalva das lutas, dos conflitos e de outras questões que estão presentes nesse cotidiano, bem como também de percepções diferenciadas sobre o que seria propriamente uma norma penal
que me parece claramente que, enquanto não há um poder centralizado apto a administrar essa justiça penal, eu não posso falar em direito penal. Né? Então, aquele período de vingança, que é relacionado às sociedades mecânicas ou primitivas, essa reação retributiva e horizontal, ela é uma forma de organização, porque, como muito bem delineou Durkheim, não existe sociedade sem reação aos fatos ou aos conflitos que violem valores dessa comunidade. Não é? Então, é óbvio que essa reação estaria presente e nós não temos como escapar desse tipo de dinâmica. Mas daí a se falar na existência de uma norma penal, de um direito penal, é algo bem mais complexo e que só vai se formando quando nós temos um modelo mais orgânico de sociedade, com uma distribuição melhor dos papéis sociais e, com isso, obviamente, uma dinâmica que me permita os processamentos desses conflitos, o seu conhecimento, sua apresentação judicial e a imposição das penas através, ou por intermédio desse tipo de processo. Ou seja, exige um nível de organização, de centralização política, que leva também a um monopólio no tocante à pena, à aplicação da pena. Essa perspectiva de se evitar as vinganças. É óbvio que, à medida que as comunidades vão evoluindo numa busca de pacificação dessa sociedade, dessa comunidade, se busca, com isso, impedir que esses processos horizontais de vingança eles continuem. Não é? E isso faz a gente refletir sobre uma frase atribuída a um pensador alemão, o Winfried Hassmann, que é exatamente a ideia de que o direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar. Até esse momento, até o momento em que a vingança é o modelo de reação previsto ou presente no nosso cotidiano, não existe direito penal. O direito penal surge no momento em que a vítima é neutralizada, a vítima é impedida de se vingar. E isso é muito interessante porque a gente acha que uma das funções do direito penal é vingar a vítima. Mas, na realidade, ele tem uma função de pacificação do conflito e começa exatamente por evitar que a vítima ou seus familiares reajam. A ideia é exatamente o contrário, para evitar que esse conflito se prolongue e, com isso, haja mais instabilidade ou insegurança no meio social. Então, essa é a primeira questão que está aí posta. Mas é lógico que ele vai ter que ter algum tipo de mecanismo para intervir. Só que ele vai intervir com um outro tipo de linguagem, que não é essa linguagem emotiva, essa linguagem vinculada diretamente ao conflito, mas é exatamente pela imposição da pena que vem, muitas vezes, de um universo de poder centralizado. Isso nem sempre representa também menos violência. O fato de que a vítima foi impedida é apenas para que haja um monopólio de violência por parte desse poder central. Eu digo isso porque, em boa parte da Idade Média, nos direitos costumeiros e locais, era admissível composições, algo muito mais próximo àquilo que hoje a gente busca de um novo protagonismo da vítima nesse conflito, através da chamada justiça restaurativa ou justiça de proximidade. Isso, dentro da visão comunitária medieval, era bastante comum. E o que não significa... E aí a gente tem uma visão meio que equivocada. Nós imaginamos a Idade Média como a Idade das Trevas, Exatamente foi assim que isso foi nos passado pelos iluministas, que criaram essa nova ordem, que obviamente é uma ordem melhor. Não estou aqui questionando o progresso que nós tivemos
a partir da ordem liberal. Mas a questão é que existiam elementos de resolução de conflitos muito mais diversificados e alguns menos violentos do que o que começa a ser proposto, por exemplo, na modernidade, né? O Estado moderno, na sua ânsia de se fazer presente e sentir, empregava o suplício, né? E era uma forma de punição onde havia o prolongamento da dor para um espetáculo punitivo no sentido da timória, da intimidação, né, massiva daqueles que assistiam esse espetáculo. Então, nós temos, obviamente, nesse contexto, uma fórmula talvez mais violenta do que outras que já tinham sido adotadas no plano comunitário medieval para lidar com determinadas condutas desviantes. Outras questões também, a preocupação, enquanto na Idade Média havia uma ética muito leniente e, às vezes, por vezes, até compreensiva em relação à pobreza, essa perspectiva de uma vida anticrematista, né, de não acumulação de riquezas, de pobreza, né, propriamente, e está presente até em algumas ordens que eram ordens mendicantes, entre elas os franciscanos, né? Então, isso era algo que estava ali presente. Na modernidade, isso meio que desaparece, porque é substituída por uma ética de constrangimento ao trabalho, porque se entende que essas pessoas devem ser compelidas a trabalhar. E aí você começa aquilo que antes era visto como um elemento. Por isso que essa discussão não desaparece, né? Até recentemente a gente está vendo isso lá em São Paulo atualmente, né? Aquilo que era visto antes como um elemento de aproximação, de fazer com que as pessoas criassem empatia, né? Umas pelas outras, num outro momento passou a ser visto como um elemento de degeneração e era necessário criar normas que coibissem a mendicância e a vadiagem. Essa era a questão central. E aí você cria todo um arcabouço normativo que não só não legitima mais aquelas práticas medicantes e estimula muitas vezes a caridade ou os elementos referentes a uma lógica de não acumulação, e passa agora a estimular um outro sujeito, uma outra forma de um indivíduo incluído através do trabalho, e mesmo quando não houvesse talvez essa necessidade de trabalhar, ele estaria constrangido a trabalhar, porque você passa a categorizar como desviante a vadiagem e a mendicância. Então, são elementos importantes para a gente perceber como, sim, Luiz Felipe pergunta se não sim, é a ética protestante calvinista, né? Não é a luterana. A luterana é muito próxima da católica, né? Lutero se dissociou muito pouco do catolicismo. Já João Calvino, ele teve esse reflexo que cria realmente todo um outro contexto, né? Onde a riqueza passa também a ser valorizada, coisa que não era antes, né? Então, os modelos religiosos cristãos até então tinham valorizado por demais a pobreza e essas formas de vida mendicantes, e agora não. Agora você vai passar a ter um outro tipo de disciplina de cotidiano, e óbvio que isso vai confluir com a ideia da modernidade. E óbvio que os reis absolutistas, né, na ânsia da centralização política, também querem aumentar as condições de produção no seu território e de produtividade, e acabam meio que aderindo, né, a esse formato indicado pela própria disciplina do tempo, das horas e
né, do constrangimento ao trabalho. E isso acaba também gerando mais violências. É isso que eu queria aqui detalhar, que nem sempre essa expropriação do conflito, que era horizontal, entre vítima e autor, para que o Estado assuma esse papel, minimizou ou reduziu as violências, né? Nem sempre. A gente tem a ideia de que essa linguagem evitaria que esses conflitos se prolongassem, que as pessoas ficassem o tempo todo em busca de vingança, e aí você reduziria, com isso, a violência presente nesses conflitos. E, em tese, o direito penal deveria servir como articulador para reduzir a violência e a insegurança, né, no cotidiano social. Mas muitas vezes ele incrementou, ele trouxe um plus com relação a essa violência, né? Inclusive o próprio Ferraioli, no Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, ele disse que se a gente pegar a história das penas e fizer um comparativo com a história dos crimes, nós vamos observar que talvez a história das penas, talvez não, há uma grande propensão para que a história das penas tenha sido muito mais violenta, sistematizada e aplicada, né, de forma massiva do que a dos crimes. Mesmo se você fizesse um comparativo com, sei lá, assassinos em série ou pessoas, né, que praticaram crimes de massa, você teria, na perspectiva sistemática de aplicação de penas, né, um conteúdo maior de violência aí presente do que propriamente no crime. E isso é interessante. Diga aí, Jocélio. Professor, então o senhor está falando, quando o senhor disse que o direito penal, por certas vezes, não conseguiu pacificar os conflitos, mas sim prolongar, dar um plus, o senhor se refere apenas a esses tempos anteriores ou ainda aos dias atuais também? Eu acho que sim, ainda hoje nós temos questões que me parece que esse conflito deveria ser emprestado ou repassado para outras instâncias, né? Tratado por outras normas talvez, por exemplo, na questão das drogas, as normas de saúde pública, normas referentes ao direito civil mesmo, a tutelas, a curatelas, etc., poderiam resolver muito melhor do que a intervenção penal, que só faz prolongar uma guerra que muitas vezes a gente sabe o conteúdo, as consequências delas no nosso cotidiano, né? Exigiria-se aí um deslocamento, uma diversificação das respostas que muitas vezes nós não temos. Mas isso tem que ser planejado, não pode ser feito. Pois é uma discussão que a gente prolonga aqui, depois a gente pode fazer no outro momento. Mas eu acredito que sim, José, ainda hoje há problemas, por isso que eu me pauto sempre por um direito penal mínimo e por um projeto abolicionista, né? No sentido de que a gente, com o tempo, vá realmente transferindo determinados conflitos para outros campos do direito, né? Ou para outras formas de linguagem onde a gente possa se comunicar melhor e resolver melhor aquele conflito. Óbvio que há determinados fenômenos ou determinados fatos que é quase que impossível e acaba que o direito penal intervém de maneira ainda mais racional do que as propostas que eu tenha. Por exemplo, quais são as propostas que eu tenho para um homicida ou um homicida que matou, né, várias pessoas? Se você fizer uma análise do desejo de vingança, às vezes que passa até de linchamento, né, que está presente na comunidade, a intervenção penal ainda reduz esse conteúdo de violência. Então, ela é mais racional, ela se propõe melhor e eu devo me utilizar dela, né? Então, é essa questão. Então, não dá para imaginar a postura agnóstica da pena, que é uma postura de desconfiar
das funções ou da legitimação da pena, que eu acho que todos que atuam no campo jurídico deveriam ter, não se confunde, e não se confunde com a ideia de que você não vai gerar algum tipo de intervenção, porque, por outro lado, a gente também tem que observar o seguinte: se há abusos por parte do poder de punir do Estado, as omissões também podem criar um sistema onde prevaleça a lei dos mais fortes. E aí as vítimas vão ficar desprotegidas. Eu tenho que encontrar a boa medida entre evitar abusos do poder punitivo e evitar uma proteção deficiente de vítimas, de pessoas que são vitimadas. Então, eu não posso estar achando que é normal, por exemplo, e dizer que é uma inversão patrimonial o sujeito que assalta e rouba um celular. E, geralmente vai roubar um celular de pessoas que estão andando de ônibus, que são pobres, né, que estão nesse cotidiano, e isso vai causar, sim, um transtorno, um conflito grande na comunidade, e é óbvio que a comunidade ela quer algum tipo de intervenção, porque essas vítimas estão desprotegidas dentro desse ambiente, né? Ou seja, eu também tenho que sopesar essas expectativas. Eu não posso, embora haja uma estratégia de normalização, né, das coisas, em busca exatamente... E essa estratégia inicialmente foi criada para disciplinar. Hoje é criada exatamente para romper com os elementos de proibição, por exemplo, das normas, mas há conflitos que se perpetuam e que estão no nosso cotidiano, que eu vou precisar da intervenção penal. Agora, ela como a última ratio, né, como o último recurso. É essa questão que eu quero colocar. É um princípio que, inclusive, nós vamos estudar mais adiante. Entre os princípios penais, o princípio da extrema ratio, do direito penal ser o último recurso, depois que eu esgotei outros, né, na aplicação da norma. Hoje eu estou querendo definir um pouco para que a gente entenda o que é o direito penal, como se conflui essa norma. Obviamente, sobretudo, um exercício de poder, de centralização política. Eu não posso falar que a vingança já seria um direito penal, por isso que eu não compactuo com os manuais que falam em período de vingança, vingança privada, vingança pública. Acho que é empobrecedor e que não representa propriamente essa reação horizontalizada mecânica. É uma reação a um distúrbio, a um conflito, mas não seria ainda o direito penal. O direito penal precisa desse exercício de um poder mais verticalizado, né, que administre a justiça naquele ambiente social. Essa perspectiva que a gente deve ter em mente quando se fala em direito penal. E para administrar, ele neutraliza essa vingança. Ele assume essa posição da reação social ao delito, evitando que as vítimas reajam. E faz isso acreditando cumprir uma função de pacificação social, entende? Ou seja, de que as coisas não vão se perpetuar e ele vai conseguir reduzir a violência presente nesse cotidiano. O que eu quis dizer é que isso está no plano programático, porque no plano real, muitas vezes, essa violência não é reduzida. Mas existe, sim, essa busca pela redução da violência nesse plano de intervenção, né? Então, essa perspectiva que está aí presente. Embora a gente saiba que existem propostas de reação provenientes da comunidade que são muito mais violentas, e aí eu vou ter que ter algum tipo de intervenção, algum tipo de exercício de controle social administrado pelo Estado para evitar. Porque aquela história, não, vamos deixar correr solto e deixa os adolescentes furtarem aí na feira ou nos mercados, mas aí vem aquela questão, chega um momento que a turma
nesse campo horizontal, sentindo-se desprotegida do Estado, vai tomar algum tipo de atitude. Qual é a primeira atitude que eles fazem? Organizam o chamado grupo de extermínio. E aí? Acabou que essa reação, a proposta dela é mais violenta do que aquela ofertada pelo Estado. Então, nesse caso, a intervenção estatal se torna um elemento de redução importante, né, dessa violência. E, portanto, eu não posso abdicar, né, simplesmente chegar e dizer, não, a partir de agora nós vamos tratar, né, com um eixo de comunicação diferente e tal, e tudo, a linguagem. Muitas vezes não importa o rótulo, né, importa realmente como você vai intervir de maneira racional dentro daquele conflito. Então, é essa questão que a gente não pode perder de vista quando fazemos esse tipo de análise, né? Então, nem sempre as respostas programadas e as respostas presentes no nível civilizatório de comunicação da comunidade permitem-me abdicar do direito penal. É isso que eu quero dizer. É por isso que nós trabalhamos numa perspectiva do direito penal mínimo, né? Dentro daquela perspectiva onde não for possível realmente essa perspectiva que está presente até na ideia da extrema ratio, né? Onde não for possível realmente lidar com outro tipo de solução para aquele conflito, eu me sirva do direito penal, né? Então, é essa questão que está aí presente. Bom, mas feita toda essa análise histórica, né, onde nós chegamos até a formação desse conteúdo de reação sistematizada a partir do Estado e, portanto, a ideia da existência de um direito penal, que vem do monopólio estatal da violência, que vem da administração da justiça penal, da administração da pena, sobretudo. Nós temos claramente a perspectiva de que o direito penal está, com isso, cumprindo funções. E quais seriam essas funções legitimadoras do direito penal? Muitos colocam essas funções aí numa perspectiva mais funcional, né, atual. Na perspectiva liberal, a função do direito penal é o de limitar o poder punitivo do Estado. Essa perspectiva que está lá no garantismo do Ferraioli, a ideia de que o direito penal cumpre essa função de limitação do poder de punir do Estado. Ele busca, com isso, assegurar as liberdades e as garantias contra excessos do poder punitivo do Estado. E aí, essa é a sua função preponderante dentro do campo liberal, a função de limitar o poder de punir do Estado. Existe uma perspectiva funcional de ordem mais conservadora que vê no direito penal um elemento de estabilidade da segurança social, da confiança no meio social. Então, aí você tem o Jacobs, né, e a perspectiva de que, ao se confirmar o ordenamento jurídico, a gente também, em tese, impede outras formas de reação mais violentas e confirma, né, estabiliza a confiança no Estado, no cumprimento das suas funções e, portanto, traz uma certa estabilização no meio social. Essa é uma outra perspectiva para analisarmos o direito penal, né? O direito penal, numa perspectiva, é limitador do poder de punir do Estado, noutra é estabilizador dessa confiança social, noutra perspectiva, ele é dada, né, pelos penalistas críticos, né? Ele é um elemento de definição da delinquência e, portanto, de seletividade e rotulagem de determinadas pessoas, e aí, dentro de uma vertente mais aprofundada, né, marxista, é uma estrutura de dominação, né, dominação de classe.
Então, isso também é uma outra perspectiva com relação ao direito penal. É onde se revela de forma mais clara essa dominação. E aí, aquela perspectiva de punir os pobres, de haver realmente uma preferência seletiva para determinadas categorias, o racismo praticado por intermédio do direito penal, no sentido de que o sistema muitas vezes se volta contra os negros, contra pessoas estrangeiras, imigrantes e etc. Então, você teria também aí uma série de elementos para fazer essa análise crítica com relação ao direito penal. Então, vejam, existem várias funções latentes que estão aí presentes e no campo da análise dogmática, o comum tem sido reforçar a função garantista do direito penal, que é exatamente essa função de limitar o poder de punir do Estado. As demais funções de estabilização ou de resistência à opressão, né? Essas, na realidade, vão ser elementos que se desenvolvem a partir da própria dinâmica da comunidade, da dinâmica social, mas dogmaticamente nos interessa, em princípio, essa função garantia de limitar o poder de punir do Estado, que é a função liberal original, que está presente no programa político criminal de Beccaria, desde quando ele pensa na legalidade penal, como uma articuladora desse espaço de liberdade individual, onde as pessoas podem se exprimir, emitir suas opiniões, se articular, locomover, e com isso serem propriamente livres. Não é? Então, essa é uma questão que é relevante para a gente nessa análise. Né? Fiquem livres, vocês, cada um tem a sua forma de pensar e pode estipular aí a sua função latente aí para o direito penal, de acordo com essas aqui que eu expressei. Bom, me preocupa também nesse campo da história, do campo penal. Veja, eu não estou desenvolvendo uma história linear e nem é meu interesse fazê-lo. Né? Eu estou desenvolvendo uma história das ideias penais, é uma coisa diferente. Né? Eu não estou fazendo um percurso histórico datado para que a gente entenda. É muito mais importante a gente entender o conteúdo e o funcionamento desse direito do que propriamente entender em que data se deu tal evento ou tal fenômeno, datar, né, historicamente essas coisas, embora em alguns momentos o próprio conceito exige essa datação. Eu não posso fazer uma reflexão distorcida, né, sem que eu vincule realmente ao período histórico em que esse fato aconteceu. Então, quando for necessário, eu farei isso. O que mais me importa agora, em termos de evolução histórica do direito penal, é vocês perceberem que chegamos a um processo onde, inicialmente, ali no modelo absolutista, a ideia da pena como um elemento de intimidação, e aí aquela perspectiva que é dada posteriormente a partir da... E é por isso também o seguinte, por que centrar tanto esforço na análise da pena? Até o termo direito penal está muito mais vinculado à consequência do ilícito penal, que é direito penal, que se refere propriamente à pena, do que à conduta praticada, que é o crime. Né? Nós não temos o termo direito criminal. Né? Pelo menos não o usamos no Brasil. Daí se depreende a importância que tem a consequência jurídica da prática do crime para a disciplina.
Então, eu termino conhecendo essa disciplina como direito penal e não como direito criminal. Poderia ser diferente, né? Eu poderia chamar de direito criminal, mas não é o comum no contexto brasileiro. Nós não temos código criminal, nós chamamos de código penal, o que já está aí vinculado à pena muito mais do que a própria conduta típica, antijurídica e culpável, que é aquilo que nós chamamos de crime praticado, do que a conduta criminal, do que o ilícito. Daí a importância de entendermos um pouco o programa político criminal que se ofertava em determinados momentos históricos que construíram isso que hoje nós chamamos de direito penal. Então, inicialmente, as penas tinham essa característica de suplício, que era voltada para um espetáculo punitivo para revelar a força e o poder do rei, já que o descumprimento da norma era visto como um descumprimento de uma ordem real, e o que se fazia ao descumprir a norma era atingir o próprio corpo do rei. Não havia uma dissociação entre o corpo e as ordens do rei, era como se ele estendesse isso na ideia de soberania, né, propriamente, e, portanto, essas punições eram extremamente rigorosas e envolviam, muitas vezes, morte de forma supliciante, né, com o prolongamento da dor e num espetáculo que, em tese, geraria a intimidação popular. Em alguns momentos, fez o contrário, né? Trouxe a comiseração pública, até de alguns que haviam praticado delitos os mais bárbaros possíveis, né? Mas, diante do suplício, as pessoas muitas vezes se revoltavam e isso acabou gerando, né, um movimento contra esse tipo de procedimento, contra esse tipo de autoritarismo, que acaba propiciando o nascimento das prisões. Óbvio que não foi assim, de uma hora para outra, né? Já haviam experiências mesmo na Idade Média, ou mesmo na Antiguidade. A prisão é conhecida desde sempre, desde a Antiguidade. Mas a prisão como pena é algo recente, de 200 anos para cá. Então, esse direito penal centrado na ideia da prisão, que é o que nós temos atualmente em boa parte do Ocidente, é algo de uma experiência, é alvo de uma experiência recente que foi pensada exatamente para mitigar os efeitos das penas supliciantes aplicadas no início da modernidade, né? O absolutismo monárquico. E óbvio que esse momento de transformação do direito penal, onde o direito penal assume essa postura mais, digamos assim, branda, é vista como um momento de suavização das penas. Então, o direito penal que hoje nós temos é um direito penal que vislumbra, muitas vezes, evitar a chamada pena de morte, não comunga com as penas corpóreas, também não comunga com banimento, com o exílio. Existe todo um processo que é a inserção do valor, da dignidade da pessoa humana, né? Valor esse difundido na filosofia por Kant, né? Mas no campo das reformas políticas, a partir do iluminismo jurídico penal, a partir das revoluções liberais, né? Tanto a 1688, a Revolução Liberal Inglesa, e 100 anos depois, a Revolução Francesa, todo esse arcabouço acabou construindo aquele indivíduo que não existia, que na Idade Média era só uma parte integrante de uma comunidade,
começa a se tornar um sujeito de direitos e um indivíduo com detentor de dignidade, detentor, né, desses direitos, e a se comunicar através, né, dessas referências. E o direito penal acompanha tudo isso. É ele que vai dar boa parte dessa tônica, né? E, portanto, está vinculado às liberdades, é o direito que trata das liberdades, sobretudo, né? E quando a prisão surge, ela surge como um elemento de docilização em relação ao suplício, mas, na realidade, ela esconde a prisão. É uma falsa docilização, porque ela esconde outros suplícios, talvez mais que se infligem às almas, né, de forma mais contundente e oculto, né, dentro dos muros desse cárcere, né, dessa prisão. Então, essa ideia de que há uma humanização das penas por conta das prisões é muito complexa, né? Diversas penas são mantidas, mesmo nos reformadores. Os reformadores não acabaram, principalmente o Hord e o próprio Jeremy Bentham, dois dos principais reformadores citados, dentro de um período humanitário ou humanista do direito penal, não acabaram com as penas corpóreas. Eles eram favoráveis às penas corpóreas. Então, essa perspectiva de que houve uma evolução histórica que imediatamente nos colocou num campo civilizatório superior ao que nos antecedeu é falsa. Óbvio que há na experiência das prisões uma influência calvinista, elas se formam lá nos Estados Unidos exatamente no eixo onde houve uma grande afluência protestante, né, puritana, na Filadélfia, com os Quakers, e isso tem uma influência grande. E óbvio que há um remissivo histórico que envolve a prisão eclesiástica, as penas eclesiásticas medievais, que já tinham um sentido também de reduzir a violência, em tese, aplicada, e buscar aí uma maturação do sujeito, o sujeito pensar, né, sobre o desvio que praticou, uma penitência, daí o termo penitenciária, um ambiente penitencial, onde as pessoas buscassem a própria salvação, né, no caso a salvação individual, mas que passa também a se observar aí um paradigma que até hoje é um paradigma colocado, que é o da ressocialização. O sujeito tem que retornar à comunidade apto a esse convívio social. Então, tudo isso são categorias que foram sendo moldadas para os conceitos que hoje nós trazemos para dentro do direito penal. E a minha crítica com relação a essa questão é só que nem sempre também essas prisões representaram um avanço civilizatório grande, né? Em alguns momentos a gente observou que elas foram ambientes de muita violência, que trouxeram também uma série de problemas para a comunidade. Ainda hoje se trazem, né, de bactérias superresistentes, problemas de saúde pública, problemas conflitivos com relação à segurança social mesmo, porque de lá de dentro as pessoas continuam operando aqui fora o crime, né? Não necessariamente elas incapacitam essa delinquência como a gente imagina. Não é só a questão de não voltar, mesmo ficando lá dentro, você continua atuando aqui fora. Não é? Essa questão que está posta. Então, há muitas deficiências que são aí observadas nesse eixo. Por isso que é falsa aquela afirmação de um dos primeiros presidentes da Associação Internacional de Direito Penal, que foi o Van Hammel, né, olhando para a Beccaria
disse que, no período humanitário, Beccaria disse: homem, conheça a justiça. E no período científico, que é o período criminológico, Lombroso falou: justiça, conheça o homem. Isso não funciona. Nem o homem conhece a justiça por conta do programa político-criminal trazido pelo iluminismo. Isso não é suficiente para que se conheça a justiça. Nem a justiça conhece o homem por conta do suposto cientificismo da escola positiva italiana, de vertente lombrosiana, ou mesmo em Ferro, ou Garofalo, qualquer um dos seus representantes. Nós temos aí muitos limites para essa compreensão do funcionamento geral, né, dessas questões e dos conflitos que estão aí presentes. Mas eu só estou querendo trazer isso em alerta para vocês, porque eu acho que a gente deve sempre não simplificar, né? Não, essa perspectiva, direito penal fácil, direito penal simples, isso pode servir para manual, mas não serve aqui na academia para as reflexões que vocês agora têm a ocasião de fazerem e que vai permitir, né, no futuro, aplicar melhor, inclusive, essa norma penal e reconstruir essas interpretações dogmáticas, tendo maior vigor, né, no sentido conceitual de definições. Vocês vão ter mais clareza, né, no tocante a tudo isso. Então, essa ideia de uma reforma penal que trouxe um novo modelo punitivo, um novo modelo mais progressivo, ela meio que se falseia por tudo que a gente vê no tocante ao uso, à articulação das prisões. Então, não me parece que houve uma reforma, apenas o direito penal passou a ocultar aquilo que ele fazia no espetáculo punitivo, continuou tentando obter aí a submissão de determinadas categorias. Como diz Foucault, as prisões só serviram para reproduzir a delinquência, né? Elas não servem propriamente à ressocialização, né? Então, tem essa articulação que está aí, diversa, né? Professor, com licença, eu não sei se eu tinha um entendimento errado sobre a filosofia de Foucault, mas naquela sociedade panóptica que ele propunha, não era uma sociedade justamente baseada nisso, né? Não, ele não chegou a propor isso, não. O panóptico, na realidade, é um modelo arquitetônico de Jeremy Bentham, que é um dos reformadores, né? Que nem chegou a ser aplicado. Me parece que só nos Estados Unidos, uma das prisões, que nem foi a primeira prisão lá da Filadélfia, mas uma das prisões, articulou essa ideia da torre central, onde houvesse uma disciplina constante, com vigilância constante, e com isso a domesticação das almas. Isso é próprio de um modelo disciplinar, né? Aquilo que a gente chama da sociedade disciplinar, a articulação máxima dessa sociedade disciplinar, onde esse controle exercido de forma permanente e constante disciplinaria as pessoas. Na realidade, Foucault é um crítico disso tudo, né? Ele é um crítico dessa sujeição trazida por essas estruturas totais, né? Então, ele demonstra que, na realidade, elas falham, porque não é que vão produzir, muitas vezes, essa disciplina, né? Porque existe uma autonomia também muito grande das pessoas. E não só isso. A ideia também de você pensar... Outra coisa, Foucault não vai falar nunca de fracasso, por exemplo, dessas instituições. Ele só vai revelar o que está por trás, para que efetivamente elas servem. Por exemplo, você não vai ver Foucault falando do fracasso das prisões. Isso aí está na boca da gente. A gente é que... mas as prisões não ressocializam. As pessoas reincidem, saem de lá. E aí a gente fala em falência da pena de prisão, ou fracasso da pena de prisão.
Foucault diz, não, as prisões, desde o início, servem para aquilo que elas foram criadas para servirem. Ou seja, elas tornam legítimo o poder de punir do Estado, ou seja, revelam que o Estado está indo no caminho correto, na ideia de que o Estado tem que manter essa mesma perspectiva. Elas definem a delinquência, definem quem é ou quem não é delinquente, distribuem os rótulos, e elas reproduzem, que é para poder o Estado continuar exercendo esse controle. Então, elas são super eficientes. Elas funcionam muito bem, porque sem o Coringa a gente não precisava do Batman, né? Aquela história da reprodução, precisa da reprodução da delinquência, né? Então, acaba que, conforme isso está lá em Vigiar e Punir, no 4º capítulo, sobre o carcerário, né? Quem começa a Vigiar e Punir, às vezes desiste, porque ele faz aqueles saltos históricos, e o início é meio chatinho, apesar de todo mundo começar a gostar da descrição do suplício lá do Damien, né? Então, você vê o suplício de Damien, ele descreve como era produzido o ritual referente ao suplício, mas logo depois ele começa a falar dos regulamentos de uma prisão moderna, e é um salto histórico também complexo de se entender, né? Porque começa falando do suplício e em seguida já está tratando de regulamentos de prisão, que era uma coisa mais para o século XIX, o suplício ali no século XVII. Então, tem gente que acha que esse tipo de salto, mas exatamente porque o Foucault não tem essa preocupação propriamente histórica. Ele quer demonstrar como as estruturas funcionam e como efetivamente elas reproduzem, né, essa questão dos sujeitos. Será que elas produzem essas disciplinas? Talvez tenham elementos culturais muito mais eficientes nesse sentido da reprodução da disciplina do que algumas dessas instituições totais que o Goffman e o Foucault atentam, né? Quais seriam as instituições totais? A escola, isso aqui também é uma disciplina, né? Por isso que eu tenho que ter também muito cuidado para não doutrinar ninguém. Vocês devem ter a cabeça mais livre possível, né? Se vão para uma ou outra vertente, existem várias vertentes onde vocês podem seguir, e eu vou estar muito feliz com essa possibilidade, com essa autonomia que vocês têm, né? Então, por isso que a escola é um elemento disciplinar, né? Não é só por conta do DO, não. O DO mostra um pouquinho como é que essa coisa funciona, né? Professor, é porque eu não sei se, tipo, às vezes a gente sai com alguns entendimentos errôneos, né, na escola, e aí vai, tipo, aprimorando, corrigindo na faculdade. Aí eu tinha a impressão de que, tipo, essa sociedade disciplinar era um modelo proposto por Foucault com essa intenção de uma finalidade pedagógica, de adestramento dos seres humanos, questão da disciplina. Aí eu não sabia dessa... Ele não propõe, ele descreve. Ele descreve seria como funciona esses adestramentos e tal. Mas ele não propõe, ele faz uma crítica a isso, né? Então seria como, por exemplo, aquela falsa atribuição que as pessoas fazem a Maquiavel, né? Tipo, na verdade, ele não propôs aquilo, ele descreveu e falou como era, né? Ele falou como funciona, exatamente. Ele falou como as coisas funcionam. Como é que funciona esse adestramento, essas disciplinas, essa prática de normalização, essa outra normalização que eu falei no outro sentido, né, antes, agora estou falando no sentido que é dado por Foucault, né, por essa busca da normalidade, e aí todo o resto é desviante. E sendo desviante, eu vou exercer algum tipo de controle, né? É onde vai haver a intervenção, né? E aí essa busca de normalização, esse adestramento, está tudo presente, mas é descrito por ele, não é que ele propõe, não é o projeto. O projeto disciplinar vem de vários pensadores, Bento é um deles, é um dos que articula esse projeto das disciplinas.
a própria disciplina trazida pela ética protestante, ou seja, o modelo calvinista sugere uma determinada disciplina. Quer ver um elemento disciplinar que deu certo? É a gente medir o tempo pelo relógio. Já percebeu isso? Que, na realidade, esse tempo não existe, é só uma cultura, é uma convenção. Esse tempo das horas não existe. A gente criou isso culturalmente. O tempo natural, o tempo da natureza, ele não se mede pela passagem das horas. Mas a gente criou isso por um artifício de produtividade necessário à sociedade industrial e a outras. E aí deu certo, porque na Inglaterra isso transformou-se num elemento cultural, num costume comum. Joga-se o relógio na praça do relógio, né? E ali, na praça da cidade, desculpe, na praça central da cidade, e ali você começa a disciplinar a sua vida pela passagem das horas. Tal hora eu faço isso, tal hora eu tomo café, tal hora eu saio para o trabalho, tal hora eu tenho que retornar, tal hora eu vou dormir. E assim a gente vai, vamos nos assujeitando. É uma forma de adestramento. Ó. A gente se adestrou a passagem das horas. Né? A hora vai passando e a gente vai se conformando a essa passagem das horas. Né? Tá bom, Vitória. É essa questão, né? Que a gente, eu estou assim colocando para vocês, para perceberem que algumas dessas estruturas disciplinares, porque entraram nesses costumes e foram culturalmente assimiladas, elas deram certo. Mas a prisão é uma das que a gente tem alguns problemas. Ainda que a gente imagine que quando o cara pratique algo deve ser preso, ainda há uma certa resistência até hoje. Né? Se você for perguntar a um popular... E outra coisa, o direito penal ele tem um artifício que é meio... A legitimidade dele vem exatamente daquela ideia do Ulisses amarrado. Você sabe da frase do Ulisses amarrado, que o João Elster é um pensador criou, né, essa alegoria que é muito boa para a questão constitucional, do porquê muitas vezes a Constituição impede que as maiorias históricas se transformem talvez em maiorias tirânicas e elas possam alterar determinados elementos que venham a prejudicar o próprio grupo, eles mesmos, né? Então, essa perspectiva de algumas cláusulas que devem se petrificar em termos de direitos, né? Aí ele cria a alegoria do Ulisses amarrado, né? Por conta dessa questão que está aí presente na seguinte questão. Pode uma Constituição estabelecer uma norma que se torne permanente e não possa ser alterada pelas futuras gerações, no sentido de estabelecer uma cláusula pétrea? E isso, até que ponto viola o princípio democrático, no sentido de que as maiorias podem fazer novas escolhas e romper com aquilo que está conservado na Constituição. Então, é esse conflito entre Constituição e democracia que existe, né? Ele está presente até hoje, a gente vê o quanto ele não traz discussões, debates, né, no nosso cotidiano social. Então, pode uma Constituição ordenar as futuras gerações que talvez nem nasceram, né, com relação a determinados direitos, e conservar esse espaço? E a gente tem, né, no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, cláusulas pétreas, entre elas, aquilo que está no artigo 5º com relação aos direitos fundamentais. E boa parte do artigo 5º compõe os princípios que formam o nosso direito penal. Então, o nosso direito penal hoje é construído já dentro dessa dinâmica da Constituição. Houve uma constitucionalização, principalmente na segunda metade do século XX,
em virtude das experiências que tivemos, né, com o nazifascismo e mesmo com as experiências totalitárias do socialismo soviético, né, não só, vamos colocar aqui a coisa também no devido patamar, nós construímos um direito penal que busca limitar o poder de punir do Estado e que cada vez mais buscou na Constituição e seus fundamentos. Então, há um grande movimento de constitucionalização com referência aos direitos humanos, né? Principalmente aos direitos do homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tornou-se uma referência importante para todos esses movimentos de constitucionalização posterior do pós-guerra, e tornou-se uma referência importante para 1988, que faz com que a gente observe tais direitos, tais liberdades como cláusulas pétreas e determine as futuras gerações. O que é a parábola do Ulisses amarrado? É que Ulisses queria ouvir o Canto das Sereias, porque o Canto das Sereias era bonito, era interessante, mas não queria morrer afogado. Aí o que é que ele fez? Ele pediu para os marinheiros que estavam com ele, né, os conterrâneos dele, amarrarem ele no mastro do navio, enquanto os marinheiros colocassem um tapume. E deu a seguinte ordem: quando passarmos pela Ilha das Sereias, até que essa ilha tenha desaparecido, eu posso mudar de opinião e posso dar uma ordem que vocês me desamarrem para eu me lançar junto com as sereias. Mas vocês não vão poder me desamarrar. A ordem que eu dou agora é para que vocês não me desamarrem e me mantenham amarrado, ainda que eu mude de opinião. Eu prefiro ficar amarrado porque eu preciso sobreviver. É a mesma questão com relação a essas cláusulas pétreas. Tratam de direitos tão fundamentais para a democracia e para o próprio movimento, né, dos direitos individuais, que a gente não pode mudar de opinião com relação a elas. Eu posso ter debates os mais variados possíveis sobre várias coisas, mas se eu tiver um debate para modificar essas cláusulas que estão ali, isso significa que a sociedade está prestes a ruir ou que a gente vai ficar desprotegido, a gente vai cair no canto das sereias lá e se afogar, né? Como na alegoria do Ulisses. Né? Por isso que essa questão que está muito na tônica do direito penal contemporâneo. É preciso manter firme essa perspectiva, né, do Ulisses amarrado, né, para que a gente possa usufruir de vários outros direitos. Aí você pode dizer, mas professor, isso não acaba com a dinâmica, com o progresso? Aí só existe progresso se não houver também um movimento extremamente reacionário, né? Porque pode haver o inverso também. Esse processo civilizatório não é sempre contínuo, né? Em alguns momentos eu posso ter uma queda, né, nesse percurso, né? Ou retrocesso. O que ele garante é apenas que a sociedade não se dissolva, mas as outras coisas podem todas se movimentar. É aquela ideia do ponto, e aí o John Welch também estipula isso, ele disse, é o ponto fixo que permite que todas as outras coisas mudem. É aquela ideia do ponto fixo arquimediano. Me deem um ponto fixo no universo e eu moverei o mundo. Ele é capaz de mover todo o resto, se você tem algumas ideias que permanecem fortes, fixas, né? Como a ideia de Constituição, como a ideia de direitos e garantias fundamentais. Por isso que eles não podem sumir, porque as demais coisas a gente conquista realmente nessa dinâmica social, no debate político, na vivência da própria democracia, né? Mas o Ulisses tem que estar amarrado. O direito penal é essa amarra. Assim que eu concebo ele. Né? Eu acho que hoje não há outra alternativa de concepção para o direito penal.
Até porque também, se eu entrar nas teses de que ele só serve para oprimir, ele só serve. Aí eu vou para uma deslegitimação e para um campo que eu posso gerar até mais conflitos, né? Sim, se você amplia, é possível, mas não pode abolir de forma alguma, José. Entendeu? Essa perspectiva que a gente criou no artigo 5º, quase uma constituição material, porque lá também está previsto a possibilidade de que outros princípios, normas, em tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil faça parte, ou na própria Constituição. Então, o artigo 5º, ele meio que se estende, ele não é só o artigo 5º, né? Ele meio que se estende sobre outras normas e princípios que estão dentro da própria Constituição, no tocante a garantias e direitos individuais. Isso que a gente precisa sempre interpretar ele dentro dessa visão não formalista, né, dentro da visão só do que está ali no formato do artigo 5º, mas uma forma mais expansiva que inclua. E aí é por isso que alguns dizem que pode até modificar, de certa maneira, a natureza da nossa Constituição. Quando a gente faz a classificação da Constituição, a gente diz que ela é rígida, ela é formal, porque é um texto constitucional, é um código, mas eu poderia dizer que ela é material agora, porque é uma matéria mais abrangente que envolve também os tratados, né, de direitos humanos. E aí, isso tudo, uma vez incorporado, aí entra aquela cláusula que é estabelecida hoje em estudos, né, lá pelo Canotilli e outros, que é a cláusula de não retrocesso. A cláusula de não retrocesso. Que a gente precisaria fazer uma análise mais apurada disso aí. Há a possibilidade de se estabelecer, para além de uma cláusula pétrea, a ideia de cláusula de não retrocesso do standard, né, do padrão de direito alcançado. E isso é importante, né, porque, principalmente no caso deles, é por conta do esforço comunitário, porque pode ser que a norma comunitária crie um espaço de proteção inferior ao que se tinha nas normas estatais. E aí eles acham que devem intervir, que é para poder não criar, em tese, concorrências desleais entre os estados que compõem a comunidade europeia, né? Era essa a questão. Mas a discussão foi para aquela perspectiva de que não se pode impor um retrocesso social a nenhum estado também, ou seja, o standard deve ser almejado por todos, aquele padrão ouro, né, alcançado por um determinado estado com relação à proteção ao direito, deve ser alcançado por todos. Diga aí, Fábio. Professor, é o seguinte, discutindo sobre essa questão das cláusulas pétreas, né? A gente fala muito sobre isso, mas onde exatamente elas estão dentro da nossa Constituição? Seriam, por exemplo, todos aqueles dispositivos que estão ali dentro do título 2 da nossa Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais, e aí seria do artigo 5º até o artigo 17? Olha, Fábio, o artigo 60, vamos aqui para o artigo 60 da Constituição, né? O artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí tem aqui a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais estão, sobretudo, no artigo 5º da Constituição. A matéria com consta de projeto de emenda rejeitado ou havida por plenão pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso aqui a gente já está sabendo, né? Tem experiências recentes aí de que não vai ser possível nova proposta. Bom, então, parágrafo 4º, isso tudo que está do inciso 1 a 4 são as nossas cláusulas pétreas. O resto é possível haver emenda constitucional, certo? Eu não posso abolir a forma federativa,
eu não posso abolir o voto direto e secreto universal, a separação dos poderes, nem os direitos e garantias individuais, que são aqueles previstos lá no artigo 5º. Só que o artigo 5º ele não se restringe a ele, porque no parágrafo 2º aqui do artigo 5º, vejam o que é que ele vai dizer. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja, da própria Constituição, que a gente estenda, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, esses estão tratados geralmente relacionados a direitos humanos. Entendem isso? Estendem então, essas garantias. Esses tratados que seriam incorporados com equivalência de emenda, eles entrariam também, então, como cláusulas pétreas, estando dentro dessa parte dos direitos e garantias individuais? Sua pergunta é boa porque criou-se um grave problema. Que é o seguinte, o Supremo, por 2 vezes, interpretou que os tratados de direitos humanos não entram na mesma estatura da Constituição. Entram com uma norma de hierarquia inferior, embora superando as leis ordinárias. Isso causou um grande problema para a gente. Porque aí Flávia Pelvezan, que é uma das principais autoras na questão dos direitos humanos e do direito internacional dos direitos humanos no Brasil, vou dizer que ela tem uma consolidação de direitos humanos, né, das normas de direitos humanos, de mais de 12 volumes, né, pela RT. É muito bom os textos dela. Né? Ela tem um trabalho, né, onde ela discorre sobre isso, diz que isso criou um problema grave, porque não estão, em princípio, como matéria constitucional, mas são analisados como matéria constitucional, mas se vem uma emenda constitucional que reduza o estándar desse tratado, pode até gerar um retrocesso. Compreende isso? Ou seja, se não afeta o que está aí previsto. O problema é que quando... aí o Constituinte, na emenda constitucional número 45, tentou resolver o problema. Né? Ele criou essa hipótese aqui. Vejam só que eu tenho no parágrafo 3º. Né? Nós temos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. 3/5 são os votos necessários para a emenda constitucional. Né? São aqueles 308 votos são 50 e poucos, 58, se eu não me engano, no Senado e 308 na Câmara. Né? Precisa ter para os respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Por que isso não resolve o problema? Porque Bob estava vivo ainda quando ele disse que o problema hoje dos direitos humanos não é mais de declaração. Aquilo que havia, por ser declarado, talvez, em termos de direitos humanos, já o foi. A gente tem declaração para todo tipo, né? Para cada aspecto da nossa existência. Hoje, o problema dos direitos humanos é de efetivação, é de efetividade, é de você colocar em prática essas declarações. Na Era dos Direitos, Bob discorre sobre isso e é um livro da década de 90. É a coisa que é o grave problema que nós temos. Ele não estipula o que ocorre ou como serão recepcionados os tratados que já foram aprovados. E nem criou uma norma de transição para saber que se nós submeteríamos novamente a 2 turnos de voto de 3/5 para que esses tratados alcançassem o patamar constitucional. Então, não resolveu o problema. Né? Ou seja, nós continuamos nessa problemática de observar tratados de direitos humanos, que me parece bem claro
pelo que estava no parágrafo 2º da Constituição, e como disse a Flávia Pelvezan, né, seria uma fórmula de expansão desses direitos, e isso estaria, em tese, muito claro dentro dessa matéria, criando uma versão de Constituição material, né? A gente estaria dentro de um outro universo que permitiria essa expansão. Mas isso não tem, Fábio, sinceramente, enquanto o Supremo não mudar a sua ótica, dificilmente eu vou poder compreender a existência. Por isso que continua correto dizer que a nossa Constituição é rígida e formal, porque eu não tenho mais como expandir isso, já que esses tratados, em tese, não estão incorporados e não há mais muito o que ser declarado, né? Só o que for declarado daqui para frente, de 2004, né, que foi a emenda constitucional número 45 de 2004, que incluiu essa possibilidade dos tratados passarem a ter patamar constitucional. Então, de 2004 para cá, mas de 2004 para cá, aquilo que eu disse, se a Era dos Direitos foi escrita na década de 90, já disse que as declarações que haviam por existir já estavam feitas, porque a gente tem declaração dos direitos da mulher, declaração dos direitos da criança, adolescente, declaração contra a escravidão, ou seja, nós já temos uma série de declarações de direitos que não estão nesse patamar. O que não nos impede, é isso que eu quero chegar, a ideia de poder, em relação a esses direitos, restringir o estándar, talvez, que internacionalmente foi aplicado. Compreendem isso? Ou seja, esse estándar acaba podendo ser restringido. E aí eu não tenho como expandir, e pode haver até retrocessos em algumas matérias, né? Elas não estão classificadas nesse mesmo patamar. Se eu não me engano, um desses julgamentos foi sobre o Pacto de San José da Costa Rica, que quem foi o relator foi o próprio Gilmar Mendes, e o entendimento dele foi nesse sentido, de que não está no patamar de uma norma constitucional, é uma norma inferior. É ele que Flávia Pelvezan rebate, tenta dizer que o parágrafo 2º permitia, ela tem uma visão muito mais ampla, né, no tocante a essa perspectiva, mas é voto vencido. Então, não sei se eu respondi, Fábio, se tem alguma outra coisa que você queira esclarecer. Deu para debater um pouquinho a respeito, professor. Aí, a respeito ainda das cláusulas pétreas, né? Para a gente poder destruí-las ou restringi-las de todo, somente uma nova Constituição, né? Aí um outro poder revolucionário sempre é possível, né? Mas na normalidade política e institucional, acho que se a gente tivesse uma normalidade como aquela norte-americana, né? Óbvio que muita coisa mudou, mesmo da forma de interpretação do texto constitucional norte-americano. Eu não estou aqui querendo dizer que hoje a Constituição americana é exatamente a mesma que os pais fundadores pensaram para eles. É óbvio que é outra, né? Mas muda pela dinâmica de interpretação, que era o que poderia ocorrer com a gente, uma mudança sem supressão de texto, né? Uma dinâmica de interpretação. Aquela questão de mutação constitucional, né? Mutações sem supressão de texto, né? Isso ocorre normalmente pela dinâmica interpretativa. É óbvio que também não é a mesma Constituição de 88, porque ela está aí não só super emendada, como existem outras formas de visualizar e de ler a Constituição. A comunidade vai mudando, né? E óbvio que vão... Mas existem princípios que se fixaram, né? Eu acho que existem, sim, fórmulas no tocante às liberdades individuais e aos direitos individuais, que se fixaram. E isso é o que é mais importante, né? Então, em termos de cláusula pétrea, me parece que é essa a ideia. Agora, que existe aí
um confronto claro entre Constituição e democracia, existe. Mas há aquela perspectiva também de que a gente imagine que um regime autenticamente democrático ele tem que respeitar as minorias, ele tem que ter uma dinâmica que permita a ele próprio sobreviver. Uma dinâmica como aquela do Ulisses, de se deixar jogar para as sereias, vamos supor, se ele quisesse mudar a ordem e se jogasse para as sereias, é a mesma coisa de um Estado que atende a esses cantos populistas, né, momentâneos, de maiorias históricas momentâneas, que podem levar a uma ruptura aí, como você disse, não deixa de existir, não é mais aquele Estado, né, daquela forma constitucional, vai ser um outro poder revolucionário e etc. Mas aí haveria um Estado com uma instabilidade política muito grande, que eu acho que internacionalmente não seria tão respeitado, né? É o que ocorre na maior parte da América Central, né? A chamada República de Banana, né? Ninguém confia no potencial de governo, né, de condições daqueles estados. Por isso que a gente precisa ter um certo respeito a essa tradição constitucional, ainda que seja pequena, né, 30 anos, 30 e poucos anos, né, de Constituição, mas a gente precisa se fixar nela, né, para tentar, a partir dela, mudar as coisas. Dê o ponto fixo no universo e eu moverei o mundo. Né? Eu posso ter toda uma dinâmica a partir de alguns pontos fixos. Uhum. Lembrando que toda a maioria é histórica, né? Ela é fixada no tempo. Diga aí, Fábio. Não, estava apenas concordando. Bom, gente, então hoje eu já passei alguns textinhos por lá. Amanhã a gente dá continuidade, tá certo? Textinho, né, professor? É só para começar, né? Para poder vocês. Alguns, né? Também, entre aspas. Alguns. Mas vejam, vão ser sempre artigos, né? Que a gente vai procurar dialogar aqui com a matéria e ajudar aí a compreender um pouco. Hoje foi meio chato, porque tem que ser feita essa parte propedêutica inicial, né? Mas eu espero amanhã já começar a entrar nessa parte mais principiológica e a gente vai atentando melhor para essa parte conceitual que eu faço. Eu não faço aquela evolução histórica dos manuais, não, nem nunca vou fazer, porque acho que aquilo ali, como eu disse, essa linearidade não existe, até porque os estados comportam tanto progressos como retrocessos, como, né, a gente... E não quer dizer que uma sociedade é mais civilizada ou melhor do que a outra. Por exemplo, eu adoraria, nesse momento, estar morando lá na Polinésia, né, vendo aquele marzão lá bonito e tal, mas a civilização polinésia ainda é muito mecânica, ainda não é tão orgânica, os papéis não estão tão distribuídos. São tribos, né, que sobrevivem, né, dentro dessa realidade por lá, tá certo? Então, nesse período de aula virtual, quem sabe, né, o senhor não possa... Pois é, eu posso morar até no Havaí, né? E tá aqui. Vamos lá para Pipeline fazer surf. Tá bom? Gente, um abração, né? E a gente se vê amanhã por aqui. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Obrigada, professor. Tchau, professor. Até mais. Professor, quanto à recomendação de leitura, tipo, a gente começa pelo texto 1, valendo um pouquinho, ou é para leituras simultâneas?